Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma semana de aula. Sejam todos bem-vindos, que nós possamos aí dar continuidade aos nossos estudos, né? Então, vamos iniciar a nossa apresentação, o conteúdo já da aula de hoje, certo? Colégio Coração de Jesus, então nós seguimos. A aula de hoje é referente à leitura cartográfica, unidade 4, tá? Então, é a continuação ali dessa unidade 4 e vocês podem acompanhar na página 44 do material de vocês, do SAS, certo? Então, a leitura cartográfica. Para essa leitura cartográfica ela existir, né, nós temos adequações para a elaboração desses mapas. E um dos maiores desafios que nós podemos encontrar é essa apropriação dos requisitos básicos de interpretação das informações neles contidas. Então, geralmente, muitos têm dificuldade de interpretação e de leitura de um mapa, justamente porque tem esses desafios, né, de apropriação dos requisitos básicos de interpretação. Quando a gente fala a respeito do mapa, geralmente a gente está falando que o mapa, ele é uma leitura das informações, né, que se apresenta ali. Alguns mapas terão informações mais básicas e outros irão apresentar informações um pouco mais detalhadas. E com isso a gente classifica então em duas, né? Mapas que são de características básicas ou de referência geral, que vão possuir ali informações sem muito detalhamento, como por exemplo o mapa político, né? Então nós temos ali o mapa que ele é básico, ele não vai trazer consigo, não vai carregar consigo muitas informações. Os mapas temáticos já diferenciam um pouquinho. Então esses mapas temáticos são aqueles que focam num tema em específico para apresentar informações, quando a ideia central é reunir somente alguns dados ou características sobre algo específico. Exemplo, vegetação, biomas, a questão da cultura e etc. Né? Então, vai aí uma infinidade de temas que a gente pode elaborar quando se trata de um mapa. Temos então os mapas temáticos, né? Normalmente os mapas temáticos facilitam o entendimento dos seus dados. Isso acaba aí aprofundando, trazendo maiores informações, o que facilita a sua leitura. E nós vamos falar agora dos tipos de mapas temáticos, ou dos vários tipos de mapas temáticos que nós podemos encontrar aí nos nossos materiais de estudos, né, e que são nos apresentados. Por exemplo, quando se trata de um mapa físico, que é o primeiro aí que a gente vai analisar. Esse mapa físico reúne diversas informações relacionadas com aspectos físicos de um local, ou seja, vai incluir a questão do relevo, da altitude, da hidrografia, situações por exemplo, que vão apresentar situações climáticas, então depende muito da finalidade desse mapa, né? As cores do mapa indicam alguns aspectos importantes também. Aqui nós temos, então, um exemplo desse mapa físico. Aqui nesse mapa físico do Brasil, nós temos aqui na legenda, né, uma isometria e tem um significado para a gente. Então, por exemplo, o marrom que aparece para nós aqui nesse mapa, ele é usado para indicar planaltos e montanhas, né? Significa que nós temos algumas áreas desse relevo que elas são um pouco mais elevadas em relação às outras. As cores mais escuras para indicar a altitude. Então, as cores mais escuras que aparecem, né? Por exemplo, lá próximo lá em Roraima, Boa Vista, nós vemos que tem boa parte ali desse relevo que apresenta essas cores um pouco mais escuras, chegando até mesmo ali a coloração vermelha, né, que está acima dos 2.000 metros de altitude. E o verde para marcar as áreas de planície. Então, essas áreas de planície que aparecem para a gente, elas estão aí todas em cor verde, né? Temos ali, inclusive, esse predomínio por boa parte da região norte do nosso país, certo? Então, assim vai ocorrendo esse mapa físico, característica desse relevo, pode ser do Brasil, pode ser a nível de um estado, né, em específico, pode ser a nível local também, tá? Depende muito aí da finalidade dessa representação. O segundo mapa temático, né, nós temos então o mapa da vegetação. Esse mapa da vegetação apresenta informações relacionadas com o tipo de cobertura vegetal de um determinado local. Da mesma forma que o mapa físico, ele é repleto de cores e legendas, que facilitam o entendimento desse leitor. Então, o mapa da vegetação em si, nós temos um exemplo aqui elaborado dos domínios morfoclimáticos. Ele foi elaborado por Aziz Absaber, né? E nos trouxe aí essa configuração, tá? Então, o número 1 como característica de um domínio amazônico, o número 4 que aparece para a gente aqui como domínio do cerrado, o número, aqui a parte em branca, né? Parte
que aparece como número 3, o domínio dos mares e morros. O número 2, né, a caatinga. O número, as araucárias aparece como número 5, as pradarias aparecem como número 6, né? Então, aqui nós temos essa distribuição por todo o território, organizando aí esses domínios morfoclimáticos, né? E aqui vai reunir as informações dos principais tipos de vegetação que nós podemos encontrar ali por todo o território, certo? E importante a gente lembrar que essa parte em branco que aparece aqui no mapa são as faixas de transição. Então, essas faixas de transição significam o quê? Por exemplo, nós temos o domínio amazônico. Esse domínio amazônico ele não vai ser encerrado imediatamente e já começa ali, por exemplo, o número 4, que é o cerrado. Não, existe essa faixa de transição quando se trata dessa vegetação, certo? Seguimos então. Aí nós temos o mapa político. Esse mapa político ele vai reunir diversas informações quando se trata da questão administrativa, né? Ou de uma divisão política territorial. E vai apresentar dados de estados, capitais, né? As cidades mais importantes. Então, ele vem como um mapa político. As cores nesse mapa, elas também são muito importantes, né? Marcando ali a fronteira entre os territórios. Então, é possível se apresentar também como característica de um mapa político. E nós temos um mapa do Brasil, né? Esse mapa do Brasil está organizado de acordo com as nossas 5 regiões, região norte, com todos os seus estados, região centro-oeste também, região sudeste, região sul do país e também a região nordeste, né? Então, aqui se apresenta os estados com as suas respectivas capitais, e isso vai apresentar uma característica de um mapa temático, certo? Seguimos então. Mapa econômico. Quando se trata desse mapa econômico, vai nos apresentar aspectos relacionados, obviamente, à nossa economia, né? Podemos apresentar mapas daqueles que são desenvolvidos aqui dentro do nosso território, e aí nós temos exemplo das indústrias, dos comércios, dos serviços, que são totalmente pautados ali nos setores da nossa economia, tá? Também pode apresentar informações sobre o nosso PIB, o IDH, dentre outras informações. Vamos supor que nós quiséssemos elaborar ali um mapa que vai explicar para a gente, ou vai trazer informações para a gente a respeito da mineração no Brasil. Então, esse mapa ele tem características econômicas, né, que vão trazer ali, carregar consigo essas informações, certo? E aqui nós temos um exemplo, então, de um mapa econômico das atividades agrícolas aqui no Brasil. Temos as principais informações, as áreas, né, que produzem ali os grãos, acaba tendo esse predomínio de forma maior. Temos áreas da policultura, que apresenta nessa cor bege para gente. Temos áreas de monocultura, né, predominante aqui na faixa litorânea do país. Essas áreas de pastagem, nessa cor um pouco mais azulada, bem clarinho. Áreas de floresta, né, com predomínio ali na região norte, né, pega ali também o estado do Mato Grosso, e as áreas de extrativismo. Então, nós temos basicamente ali essa atividade, né, retirada da vegetação, com características econômicas, né? Então, aqui toda essa área que predomina. Então, ele não deixa de ser um mapa econômico, certo? Mapa histórico. Como o próprio nome já diz, a gente já tem aí a capacidade de imaginar, né, que esses mapas históricos eles vão carregar consigo informações de determinado local. Geralmente contém títulos que estão relacionados com o contexto, então vai depender muito da finalidade do mapa, vai depender muito do seu processo elaborativo, né? Os mapas históricos também podem indicar aqueles mapas mais antigos. Então, vamos pensar naqueles primeiros mapas que eram produzidos sem o uso da tecnologia, né? Vamos pensar naqueles primeiros mapas, por exemplo, da representação do Brasil ou da América Latina em si, né? Naquele período em que não se tinha o uso de tecnologias de satélite, GPS, para elaboração, o uso computacional, por exemplo, para elaborarem esses mapas. Então, eles também carregam consigo o mapa do contexto histórico, certo? E aqui nós temos, então, né, a fonte ali do acervo do conhecimento histórico, parte aqui da nossa América Latina representada, ou da nossa América do Sul. Importante ressaltar que daqui no período das grandes navegações, né, é importante a gente ressaltar que esses mapas todos, eles eram elaborados à mão. Então, os cartógrafos da época,
se debruçavam ali por vários e vários e vários dias, né, tentando elaborar esses mapas ali para trazer essa representação próxima da realidade, né, totalmente ausente de tecnologia. Ali poderia se usar talvez ali a bússola, né, nesse período, ok? Seguimos então. Mapa populacional, também chamado de mapa demográfico. Esse tipo de mapa reúne informações relacionadas com a densidade demográfica de determinado local. Geralmente utilizam cores e legendas para indicar algum local com maior ou menor densidade. Então, o mapa populacional ele vai carregar consigo dados demográficos, né? E aí nós temos então aqui nessa representação áreas do Brasil que apresentam essa densidade populacional, ou seja, que vão concentrar boa parte da nossa população brasileira, né? Os polos ali. Então, as áreas que apresentam-se para a gente em cor laranja, aqui no nosso mapa, representam ali essas áreas de concentração maior dessa densidade populacional, partindo ali, né, da baixa, média e da alta densidade, certo? Então, apresenta-se aqui para a gente como uma característica também de um mapa com dados populacionais, certo? Temos um mapa também de característica ali, né? Temático, que é o mapa de transportes. Nesse caso, os mapas podem estar relacionados com as rodovias, ferrovias, metrôs, os rios que são navegáveis, dentre outras informações ali. Geralmente contém legendas sobre as estradas, bem como a distância entre alguns locais. Então, é muito comum a elaboração desses mapas com, por exemplo, ferrovias brasileiras, né? Ferrovias presente lá nos Estados Unidos. Então, tem esses mapas que fazem parte do setor de transporte, né? E aqui nós temos os mapas de ferrovia no Brasil, que é onde se estende, ou pelo menos ali se pretendia chegar, né, com essas áreas de ferrovias. Nós temos aqui no estado de Mato Grosso, né, o início dessa ferrovia. Então, o projeto ali que essa ferrovia ela atinja até o estado do Pará. Essa é a intenção. Por quê, né? Criar ali essa ferrovia, justamente para escoamento dessa produção. Então, esse mapa é uma projeção daquilo que seria ideal, se tratando de ferrovias, principalmente aqui na expansão do estado de Mato Grosso, né, ou na região centro-oeste em si. Isso facilitaria muito a produção agrícola, o escoamento dessa produção. Nós sabemos que hoje ali há o predomínio desse transporte, que é o transporte rodoviário. Então, demora-se muito tempo para chegar até a parte litorânea, né, para que esses produtos eles possam ser exportados, tá? E aqui tem um outro exemplo também desse mapa temático, né, que eu apresento aqui para vocês, que é o mapa climático. Esse mapa climático vai reunir informações relacionadas com o tipo de clima e os fenômenos meteorológicos que ocorrem em determinado local. Aqui nós temos um mapa da umidade relativa do ar, né, uma média dessa umidade relativa do ar, às 20 horas no mês de junho do ano de 2014. Então, essas cores apresentadas aqui no mapa vai representar para a gente esse índice de umidade relativa do ar. Então, para esse período, lá em junho de 2014, nós tínhamos cerca de 48 até no máximo 51% de umidade relativa, né? E aí carrega ali consigo também as suas legendas, tá? Então, o mapa apresentado ali para gente com essas características que são características também de um mapa climático, certo? E aqui, pessoal, nós vamos, vocês continuando aí o acompanhamento na apostila de vocês, na página 45, tem aí uma parte que fala a respeito, inclusive isso aqui é do material de vocês, tá? Que são elementos cartográficos, os principais elementos cartográficos que nós vamos encontrar dentro de um mapa. Então, temos o título, destaca o tema principal do mapa. Orientação, essa orientação, ela é uma orientação convencional, né? Indica a direção norte como referência espacial. Então, quando se trata de orientação, todo mapa elaborado ele deve apresentar essa orientação para o sentido norte, indicando sempre o norte. Então, esse mapa ele deve aparecer como referência, tá? A legenda, que vai permitir decodificar os símbolos e as cores utilizadas. Coordenadas geográficas, situa um território retratado na superfície terrestre. Então, as coordenadas geográficas, elas acabam sendo importantíssimas para indicar ali para o leitor, né, a posição desse território.
A escala, que nós vamos falar ali na nossa próxima aula, permite reconhecer qual o tamanho real dos objetos e das distâncias retratadas. Mapa de situação localiza no globo terrestre, no continente ou no país o espaço representado no mapa. Então, geralmente, quando esse mapa é elaborado, ele segue essa escalazinha, né? Onde é que está? Ah, quero representar o estado de Mato Grosso. Onde é que está o estado de Mato Grosso? Está no Brasil. O Brasil está em qual hemisfério? Está no hemisfério sul. Então, é possível ali dar esse mapa de situação. A fonte menciona a origem dos dados apresentados. Então, se se utilizou para um mapa temático, essa fonte ela é de forma obrigatória aparecer aí nesse material, tá? E aqui eu trouxe para vocês, então, um mapa bem tranquilo dele ser analisado, né? Então, a gente tem aqui o título, Divisão Política, né? Brasil Divisão Política. A orientação aparece para nós aqui, esse norte é representado, né? Como essa orientação. As coordenadas geográficas, vejam que elas aparecem aqui para a gente, né? Próxima ali do Trópico de Capricórnio, e aqui aparece para a gente também a linha do Equador. Então, nós temos essas coordenadas geográficas sendo apresentadas também, né? Aí nós temos o mapa de situação. Então, esse mapa de situação, ele tem aqui essa referência que está na América do Sul, né? Temos também essa representação das coordenadas geográficas, que elas estão também, né, com características aqui da nossa longitude, por exemplo, né? Aqui aparece 70 graus a oeste, né? Representado ali para a gente nesse mapa, certo? E aí a gente segue, então, a legenda, né, a partezinha representando a capital do país, a divisa estadual ali, ou as divisas estaduais representadas também no mapa, a escala, né? Acabei de falar para vocês. Aqui eles trazem uma representação de uma escala gráfica apresentada aqui para gente no mapa, e essa fonte que é do IBGE, né? Então, esse mapa ele foi elaborado no ano de 2012, tá? Se vocês pegarem o material de vocês lá na página 45, vocês terão esse mapa aí também representado, tá? A fonte ali é do material da apostila SAS, ok? E nós falamos então dessas convenções cartográficas, e a gente precisa saber quais são essas convenções cartográficas, né? Padronizam cores, figuras, desenhos, linhas, rachuras, inclusive alguns símbolos utilizados nos mapas. As principais convenções cartográficas são pontos, linhas, cores e figuras, né? Então, essas são as principais. Os pontos indicam a posição dos elementos de interesse, como as cidades, podem variar de tamanho conforme a importância. As linhas indicam os limites entre territórios ou elementos lineares, como estradas ou rios. As cores indicam a diferenciação entre os elementos ou a intensidade de algum fenômeno. As figuras e outros símbolos indicam aspectos de destaque ou oferecem dados estatísticos que permitem a comparação de volumes através de pequenos gráficos em barra ou pizza também, tá? A apostila do material SAS, página 46. E aqui traz para a gente essa representação, que ela é pontual, com todas as formas, tamanhos, orientação, né? Então, aqui traz toda essa simbologia, essa parte linear, os vários tipos de linhas que podemos utilizar, e essa parte zonal, né, que pode ser apresentada também em cores ali para a gente, né? A cor, o uso das cores puras do espectro ou das suas combinações, combinações de três cores primárias, né? E aí nós temos ali o cian, o amarelo, magenta, né? Trazendo ali uma triconomia dessas cores, tá? E as representações também de valor e granulação, certo? Então, isso aqui traz o exemplo das partes que nós falamos dessas conversões cartográficas, e geralmente elas são internacionais, tá? Ali em um dos mapas foi falado para vocês da questão da hipisometria. As cores também são utilizadas nos mapas físicos, nos quais observa-se uma escala cromática que indica as altitudes das serras emersas, como hipisometria, que está aqui para gente, e as profundidades das áreas submersas, que é colocada como a batimetria, né? Então, as áreas que aparecem para gente ali, como as terras emersas, utiliza-se a hipisometria. As áreas que aparecem ali como submersas é utilizado a batimetria, né? Então, vocês também podem encontrar essa informação na página 46 do material SAS.
Pessoal, o que tínhamos aí para hoje é essa aula, né? Agradeço muito aí a participação de vocês. Muito obrigada, galerinha do bem, e até a nossa próxima aula. Até mais.